E aí, estamos de volta, povo de Deus. Como vocês estão, hein? Estão bem? Não sei que hora você está me vendo, mas qualquer horário que Deus te abençoe muitíssimo e que seu coração esteja pulsionando, esteja pulsando, né? O amor dele traga a você todas as suas necessidades satisfeitas em Deus. Hoje nós vamos estudar A Vida no Espírito, estudo 26. Do guia para estudo Ouvindo a Voz de Deus, da IASB, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. O guia, assim, foi produzido, mas o estudo é da Bíblia e é para todos nós. O estudo não tem religião, é Bíblia, tá? Então, vamos lá. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante, transformador pelo Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Paulo afirmou: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Eu falei isso todos esses estudos. Jesus, ele sempre toma a iniciativa de nos procurar, de nos buscar. Nunca somos nós. A gente pensa, eu vou até Jesus, eu vou me aproximar de Jesus. Isso é falácia. Você ainda que permita, mas você não vai em busca de Jesus. Jesus é que vem em busca de você. Como? É só você ler a Bíblia para você entender que essa frase, essas palavras é uma verdade da boca de todos os apóstolos, na experiência bíblica de todos e na nossa também. Então, o estudo 26 de A Vida no Espírito. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por estarmos aqui, por nos juntarmos aqui, Senhor. Seja eu e essa pessoa que está aí do outro lado, que nós não sabemos. O importante é que ela vai ouvir a tua mensagem, Senhor, vai calar profundamente em seus corações e aplicá-la em suas vidas. É o que tu queres, é o que nós precisamos. E já te agradecemos, Senhor, sendo que estamos pedindo em nome de Jesus. Amém. Então, que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua subida, da sua ascensão? João 14:16, Lucas 24:49 responde. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Então, Jesus estava para ascender, mas quando isso acontecesse, ele enviaria o Espírito Santo. Nós nunca ficamos sozinhos. No reino do Jardim do Éden, Adão e Eva, era Jesus, era Deus, né, que caminhava até face a face a Adão e a Eva. Depois, Jesus caminhou entre os seres humanos para a redenção da humanidade. E agora, o Espírito Santo está entre nós, nos confortando, nos ligando a Deus, nos esclarecendo, ouvindo de nós e levando nossas orações até o Pai, em nome de Jesus. Até o Pai, em nome de Jesus. Lindo, né? Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua subida? João 14:16, Lucas 24:49 responde: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro, isso quer dizer que ele era um, e o Espírito Santo é o outro consolador. Na Trindade Divina, o Espírito Santo já presente desde a criação do mundo, desempenha a função de representante de Cristo e em cumprimento da profecia de que ele estaria para sempre conosco. O Espírito Santo, o Consolador, nos guia em toda a verdade, nos orienta e nos faz lembrar de todas as coisas que Cristo ensinava e ordenou Mateus 28:20. O Espírito Santo guiará o povo de Deus
e concederia poder e dons para o desempenho deles. Serviço cristão, Efésios 4, de 1 a 14. Viu? Eu tô falando aqui, mas estou imaginando a relação que Elias tinha com Deus, tão íntima, né? Então, Deus estava sempre presente na vida dele. Oxalá se Deus esteja sempre presente em nossas vidas, na minha vida. Na Trindade Divina, o Espírito Santo já presente desde a criação do mundo, desempenha a função de representante de Cristo. Veja, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade, certo? O Espírito Santo, ele já presente desde a criação do mundo, desempenha a função de representante de Cristo em cumprimento da profecia de que ele estaria para sempre conosco. O Espírito Santo, o Consolador, nos guia em toda a verdade, nos orienta e nos faz lembrar de todas as coisas que Cristo ensina e ordena ou ensinou e ordenou. Mateus 28, 20, o Espírito Santo guiará o povo de Deus e concederá poder e dons para o desempenho deles, do serviço cristão. Efésios 4, 1 a 14. Viu como é interessante isso? Essa é a pergunta, é a promessa que Deus nos faz antes de sua ascensão, cobrada pelos discípulos. E Jesus responde que rogará ao Pai, e o Pai enviará outro consolador. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Atos. Atos do Novo Testamento, já no finalzinho, 1 a 4, 12 a 14. Então, é, os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo o que eles fizeram após a subida de Cristo, os discípulos. Eles perseveraram unânimes, eles oraram e esperaram. Agora, a orientação que Jesus deixou foi seguida. O mesmo deve acontecer conosco hoje. A promessa do Espírito foi dada. Agora devemos nos preparar e apressar em oração até recebermos as bênçãos e a plenitude do Espírito Santo. Interessante, né? Hoje eu estou com muito sono. Essa noite eu fiquei preocupada com a situação eh, das pessoas aqui e infelizmente eu consegui dormir. Na verdade, não consegui dormir nada. Só orando, pedindo misericórdia a Deus por nós e pelo outro. Mas vamos, né? Quando se cumpriu a promessa em Atos 2, de 1 a 4, no dia de Pentecostes? A promessa de Jesus se cumpriu em parte no Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou aos que o buscavam e concedeu poder por meio dos dons espirituais, para que compartilhassem com as pessoas. Então, veja, podemos entender esse episódio como chuva temporã. Era a chuva para o plantio no Antigo Testamento, ou seja, poder para semear a mensagem do Evangelho. No final dos tempos, se cumpriria a segunda parte da profecia novamente. Deus derramará o Espírito Santo em profusão. Esse episódio final é conhecido como chuva serôdia. Era a chuva para a colheita do Antigo Testamento. E aí sairemos para colher as decisões de pessoas que já estão nos aguardando. Ok? Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, Atos 5, 3, 4, Mateus 28, 19, ele é apresentado como um ente divino.
Vocês creem que tem pessoas que não creem no Espírito Santo como um Deus? Porque Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo, é essa trindade. É triuno, né? Hein? Mas, infelizmente, é bom estudar sobre o Espírito Santo, aí você vai ficar bem espertinho com relação à fé. O Espírito Santo é Deus. Atos 5, de 1 a 4, ele é a terceira pessoa da Trindade. Mateus 28, 10, 2 Coríntios 13, 13. 13, 13. Sendo, portanto, eterno, Hebreus 9, 14. Onisciente, 1 Coríntios 2, 10 a 11. Onipresente, Salmos 139, 7 a 12. E Criador, Gênesis 1, 2. Jó 33, 4. Ele possui todas as características de uma pessoa. Ele é inteligente, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele ensina João 14, 26, 1 Coríntios 2, 13. Possui emoção, Efésios 4, 30. E fala, Atos 13, 2. Só não sabemos como é sua aparência física, conhecimento desnecessário para o plano da salvação. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e muitas outras coisas. João 16, 8. Então, quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João 14, 26, João 16, 8 a 13, 1 Samuel 10, 6. Vamos, ele convence do pecado, da justiça, do juízo, ele guia em toda a verdade e ele muda a natureza humana. É o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que nos dá é, força, assim, no sentido de dor, né? De dor, de sequela com relação à perda dos nossos parentes, da nossa família, e também suportar as dores. O Espírito Santo está sempre presente em nós. Quando uma pessoa, vamos aqui ainda deter, quando as pessoas pensarem no Espírito Santo, elas têm que pensar nas funções do Espírito Santo. Ele confirma a verdade bíblica, originar e revelar, guiar, proteger, acalmar, dar a esperança por meio do seu poder. Somos santificados, capacitados para exercer o ministério de impacto. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando? Ora, João 3,5 e Mateus 3,16 responde, quando ela é batizada nas águas, assim como Jesus foi batizado nas águas e o Espírito Santo desceu em forma de pomba, diz a Bíblia. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas esse deve ser uma experiência essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizadas. Em suma, batizar com o Espírito Santo é se dispor e ser usado por Deus plenamente, por meio do poder que ele nos concede, através dos dons espirituais. A porção diária do Espírito Santo é necessária para vivermos em santidade. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Atos 5:32 e Gálatas 5:22 a 23 responde: aqueles que amam a Deus obedecem aos seus mandamentos e à sua palavra. João 14:15. Nele habita o Espírito Santo. Sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito Santo. Do mesmo jeito que conhecemos os falsos profetas, podemos reconhecer se uma pessoa possui o Espírito Santo. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Por isso, devemos avaliar se a manifestação do Espírito Santo está de acordo com os princípios bíblicos. Lembremos que não se prova o Espírito Santo somente através de expulsão de demônios, provisão do futuro e devolução de dízimos. Há outros pilares que nos orientam de maneira mais sistematizada. O que devemos então pedir hoje a Jesus? Lucas 11, 13. Pedir o Espírito Santo. Você e eu temos que pedir o Espírito Santo a Jesus.
ter alegria em Deus. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária, diária, na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a três atividades: estudo da Bíblia com disposição para obedecer, não adianta estudar a Bíblia e ignorar, e ser indiferente, a obediência. Conheço muita gente, né? E até é humano dizer, e eu também, que conhece a palavra de Deus, mas ainda assim resiste em obedecê-la. Então, oração, testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Isso aí. É isso que podemos pedir ao Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a três atividades: um, estudo da Bíblia com disposição para obedecer; dois, oração; e três, testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Repito. Vamos recapitular. Jesus prometeu que nos daria outro consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes, lá em Pedro, né? A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Vamos refletir. O Espírito Santo é Deus em seu mais pleno sentido. Repito, o Espírito Santo é Deus em seu mais pleno sentido. Hoje é o dia de você e eu nos entregarmos a Jesus e abrir o nosso coração para ser transformado e lapidado pelo Espírito Santo. Dedicarei, então, vamos lá, vamos ao compromisso de fé. Você vai dedicar tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Você espera ser poderoso em palavras e ações, bem como no testemunho da sua fé aos seus semelhantes. Com a presença do Espírito Santo em sua vida, você pode ser tudo isso. Jamais sozinho você faz nada, como dissemos, você não vai ao encontro de Deus primeiro, é sempre Deus primeiro que vai ao seu encontro, te busca, como foi desde o princípio do mundo, na salvação, na redenção, na criação, é sempre Deus. Isso é esplêndido, né? É, é maravilhoso. Deus é Deus. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos acalenta, é Ele quem nos conforta, foi Ele quem nos criou, é Ele que nos entende, é Ele que nos redime, é Ele que nos salva, é Ele que nos ama, é Ele que nos protege, que nos busca. Deus é tudo na minha e na sua vida. Não há nada nesse mundo, nada que Deus não possa estar presente em todos os lugares que você puder estar. Deus vai estar com você em todos os lugares para a sua salvação. Agora, se você escolher ir para um lugar de trevas, Deus não está nas trevas, porque quando ele chega, as trevas dá retirada. Não há, não há uma, uma junção entre Deus e as trevas. Só esse o lugar, porque as trevas não suportam Deus. Deus é verdade, é luz, trevas é escuridão, mentira e toda sorte de maldade. Para não dizer infelicidade, né? Felicidade e maldade. Que Deus te abençoe, esteja com você, comigo e com todos nós, que possamos ser abençoados por Deus ricamente. Temos a liberdade, temos que amar o nosso semelhante, tá? Não esquece disso.
Se você não concorda com o que ele faz, com o que ele é, você não é obrigado a concordar com tudo que todo mundo fala, com o que eu falo, ou até mesmo com o que Deus fala, o que está na Bíblia, né? Você só não pode deixar de respeitar o seu semelhante, né? Seja lá quem for, você tem que respeitar. É isso que Deus faz conosco e é assim que temos que fazer com o nosso semelhante. Respeito, amor, né? A pessoa não gosta de determinadas coisas. Quando você não sabe, você vai até cometer algum erro. Quando você souber, você já começa a respeitar. Uma mosquitada aqui. Que Deus nos ajude, tá bom? Que Deus abençoe você ricamente. Que dê para você todas as bênçãos necessárias para a sua salvação, sua eternidade. Ele já deu, ele já está com você. Ele, se você está procurando, estudando a Bíblia, é o Espírito Santo que está em você, te transformando, te buscando, te convidando, te chamando com amor, carinho, tá bom? E você agora, então, queira responder, queira estar junto com Ele, aceitá-lo. Essa é a sua missão e a minha, aceitar Jesus. Aceitando, Ele nos transforma e nos faz pessoas novas e nos faz buscar, pelo menos falar dele para o outro. Um beijo no seu coração.